Para cortar essa blusa, nós vamos cortar 4 vezes essa parte central, centro-frente, no tecido. Eu tô cortando aqui pelo avesso, como eu já ensinei, né, nas aulas anteriores. E eu vou cortar mais uma vez, porque aqui tem duas, eu dobrei o tecido em 2, pelo avesso. Aqui o sentido da orelha, o tecido, ó, sentido da orelha, que é o nosso fio reto. E cortei 2 vezes essa parte. Essa parte aqui eu vou cortar depois 2 vezes no forro também, se minha blusa for ter forro, que eu acho que vai ter, porque é uma blusa alfaiataria, no corte alfaiataria, e é legal a gente colocar um forro, mas se você não quiser colocar, pode deixar sem forro. Agora, essa parte aqui, ela precisa ter forro, e precisa ser do próprio tecido, porque é onde vai os botões, onde vão os botões, e os botões, às vezes quando a gente senta, se a gente se mexe, aparece um pouquinho a parte de dentro. Então, essa parte precisa ser, sim, com o mesmo tecido. Mesmo que aqui a gente não vá dobrar igual a gola tradicional, a gola alfaiate tradicional, porque a nossa golinha é um pouco diferente, né? Então, agora eu vou cortar a parte das costas, vou dobrar o tecido, vou cortar a costa só uma vez no tecido dobrado. Já mostro aqui. Aqui nas costas eu dobrei o tecido no sentido fio reto, quer dizer, no sentido da orelha aqui. Coloquei o meio das costas bem na dobra, porque não tem costura nas costas dessa blusa. Alfinetei, lembrando que sempre quando vocês forem cortar, alfinete até mais, coloquem pezinhos. Eu tenho um pouco de prática, esse tecido aqui é um tipo alfaiataria, né? Um crepe Barbie, alfaiataria. Então ele é mais fácil de cortar, eu coloquei só alguns alfinetes, mas pode colocar pezinho, pode riscar com giz em volta, pra ficar mais segura pra cortar. É que como eu já tenho prática, eu vou fazendo assim, pra agilizar a aula. Mas eu sempre indico, coloque mais pezinhos, alfinete muito bem. E aqui, como vocês podem perceber, eu tô deixando um espaço de margem de costura maior do que 1 centímetro na lateral, como sempre eu indico. Mesmo que a gente não for precisar dessa margem de tecido, é bom deixar de 3 a 4 centímetros quando a roupa é sob medida, né? Quando for fazer o ajuste, se precisar soltar a peça, a gente tem tecido aqui. O que acontece? Às vezes, nós tiramos medida da cliente uma semana e a roupa fica pronta só na outra semana. E o que acontece? Às vezes a cliente pode ter, no dia que ela vem provar, ela pode ter a roupa inchada. Acontece, já aconteceu muitas vezes comigo. Até ganho de peso mesmo, às vezes a cliente, né, tem facilidade para ganhar peso, ou então está tomando uma medicação que faz ela inchar um pouquinho e vai faltar tecido. Então é sempre bom deixar. É o mínimo que eu deixo aqui, é 3 centímetros na lateral. Então a costa. Agora, antes de tirar o molde, nós vamos marcar o local que vamos costurar a pence com carbono. Já ensinei em outras aulas aí anteriores, mas vou ensinar de novo. Então, do jeito que tá aqui, vou colocar um carbono embaixo, amarelinho, tá? Pode ser também um clarinho, pra não manchar a roupa. Coloquei o carbono virado, a tinta virada pra cima, ainda não tirei o molde. Eu vou riscar apenas, ó, com a carretilha, que eu já ensinei também. Eu vou fazer o desenho da pence aqui, porque essa pence vai ser costurada, né? Da frente nós retiramos porque tem um recorte. Nas costas não tem recorte, só tem a pence para cinturar. Então eu vou marcar aqui o local para ficar mais fácil, não risca mais nenhum risco aqui. Agora eu vou retirar os alfinetes aqui do papel, do molde. Eu tô repetindo, já ensinei isso em outras aulas, porque eu sei que a gente esquece. Quando tá no início, a gente esquece esses detalhes, né? Eu já dei aula aí em sala de aula, eu sei que é muito comum. A gente faz uma aula, faz uma peça, na próxima peça a gente já esqueceu o que fez. Até decorar, mas não demora muito para decorar também não. Então se vocês percebam que eu vou fazendo aqui, como eu tenho prática, eu faço com uma certa rapidez, mas isso aqui é muitos anos, né, de experiência. Não se preocupe se você demorar um pouco mais nessas etapas. Então como aqui não saiu a pence, porque tava o papel aqui desse lado e o carbono do lado de baixo, então agora eu só vou espelhar. Eu não preciso colocar o molde de novo pra fazer esse outro lado, né? É só seguir aqui, não vai aparecer pra você o risco, porque tá bem clarinho, mas eu tô vendo ele aqui. Porque esse carbono não sai mais, então, por isso que eu falo, usa um carbono bem clarinho, porque vai demorar, ou às vezes nem sai mais esse carbono, e ele vai ficar, por isso também que eu corto a peça pelo avesso, pra poder fazer essas marcações. E aqui eu tô forçando um pouquinho a carretilha, reforçando, porque o tecido é um pouquinho grosso, né? O tecido da alfaiataria, ele é um pouquinho grosso, daí não marca se eu não apertar um pouquinho. Se o tecido for delicado, né, a gente não pode ficar apertando demais, senão pode danificar o tecido.
E não fura o tecido, podem ficar despreocupadas. Aí, acho que tá dando pra ver aqui o traço. Agora ficou fácil, né? É só tirar os alfinetes. Eu vou cortar a gola ainda. E a parte da frente falta cortar mais uma vez. E aí eu vou entretelar a gola e depois a máquina de costura. Então ficou assim, aberto. Aí vou colocar alfinetes aqui, alinhavar a pence e costurar a pence na máquina. Vamos pra gola agora. Então não vamos usar mais, por enquanto, o carbono. Aqui na golinha eu coloquei essa parte na dobra do tecido, no fio reto. E ela é assim mesmo, né, curvadinha, como vocês viram na aula de modelagem. E ainda sobrou espaço, cuidado pra ver se tem tecido embaixo. Aqui eu tô pegando uma ponta, né? Eu não quis tirar a ponta, então tá aqui o limite do meu tecido. Cuidado pra não faltar tecido aqui. E vai dar pra tirar também a outra pontinha da gola aqui. Vou cortar 2 vezes essa parte e 2 vezes essa parte da gola. Nós precisamos de... 2 vezes essa parte, desculpa, e 4 vezes essa aqui da ponta, porque são 2 pontas pra cada lado. E essa parte 2 vezes. Então, vou cortar uma vez, outra vez, e essa aqui eu vou cortar 4 vezes. Aqui, não menos importante, a gente fez a marcação até onde vai a nossa costura da gola, né? No sentido aqui do decote pra cá, tem essa marcação, e aqui vai ser costurado separado, que eu vou ensinar vocês como que faz, tá? E aqui nesse ponto, onde a gente fez na modelagem, eu faço um pique no tecido, dos 2 lados, pra saber até onde eu tenho que vir aqui com a minha costura. Deixa eu marcar esse lado também. É só um piquezinho, não pode ser um pique muito grande, senão vai... coisa assim de meio centímetro esse pique, tá? Só pra marcar mesmo até onde a gente tem que vir com essa costura. Aqui, terminando então. Olha lá. Agora vamos entretelar aqui. A entretela eu prefiro a de tecido, que não é nem muito grossa, é a média, nem aquela fininha. Aí opcional, tem vários tipos de entretela, mas eu indico, a hora que eu estiver entretelando eu vou mostrar qual que é a entretela pra vocês. A de tecido cola muito melhor do que a entretela, aquela mais baratinha, aquela mais fininha. Eu vou entretelar só uma parte da gola, aqui eu tenho 2 partes, nessa aqui, e nessa parte eu tenho 4, eu vou entretelar 2. Então, essa parte aqui eu não vou entretelar, essa uma parte aqui eu não vou entretelar, nem 2 partes, essas 2 partes. Eu vou entretelar uma dessa e 2 dessa. Só uma pequena observação. Se o tecido meu fosse mais fininho, eu iria entretelar também 2 partes aqui da parte de frente, que vai ser a parte de dentro, né, a parte do forro. Mas como esse tecido é bem firme, eu não quero que minha blusa fique muito quente, então eu não vou entretelar essa parte aqui. Vou deixar sem, só vou entretelar a gola mesmo. Agora, se o seu tecido for um tecido mais fininho, eu aconselho entretelar 2 partes, as 2 partes do forro, que na verdade é do mesmo tecido, também aqui dessa parte da frente, para ficar bem estruturadinha essa parte. E vou deixar a parte da entretela e costura para a próxima aula, para não ficar muito longa e cansativa a aula. Então a gente se vê, a gente se fala aqui na próxima aula de costura da blusa. Até!